realidade, se você tiver um solo equilibrado, isso significa dizer que você tem um controle melhor de tudo. Você vai ter um gasto menor em termos de adubo, porque se o solo está equilibrado, você vai jogar menos adubo químico, porque você vai ter uma disponibilidade maior de macronutrientes dos solos, e você vai ter um controle mais eficiente em termos de praga de solo, porque a maioria das pragas de solo, elas se mantêm no pH baixo. Olá, eu sou o Pietro. Olá, eu sou a Minter. E bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algo que determina o desenvolvimento de uma lavoura e a produtividade dela, que é a acidez do solo. Então, para começar direto ao ponto, o que define se um solo é ácido ou não? Para definir a questão do grau de acidez do solo, você tem que estar fazendo a análise de solo e verificando o nível de pH, porque nós temos uma escala de pH que varia de 0 a 14. Então, o pH, se for maior do que 7, ele é um pH básico, então ele é alcalino. Se ele for menor que 7, é um pH ácido. Então, toda vez que apresentar nessa análise e verificar que o pH é menor do que 7, então isso significa dizer que o pH está ácido. Um pH abaixo de 7 é um pH ácido. Acima de 7 é um pH O pH 7 seria o ideal? Seria o pH neutro. O ideal seria entre 5,5 e 6,5. Seria o ideal na escala para todos esses tipos de cultura. Entendi. Daí ele não é nem muito ácido e nem é básico. E quando o solo está muito ácido, sei lá, pH 3, pH 4, o que vai acontecer com a planta que tiver ali? Ela vai conseguir desenvolver ou não vai desenvolver? Se o solo estiver com pH muito ácido, muitas das vezes também esse solo está muito compactado, certo? Ele apresenta pH muito ácido. Isso significa dizer que os macronutrientes que tem nesse solo não conseguem se disponibilizar para dar alimento para a planta. A planta é igual nós, ela necessita de alimentos. Então, quando o pH é muito baixo, isso significa dizer que você pode jogar várias toneladas de NPK, que não vai ocorrer a disponibilidade desses macros e micronutrientes para a planta se alimentar. Entendi. Então, a raiz da planta ela não consegue perfurar o solo ou é o nutriente que não consegue chegar na planta? Além da raiz ter uma dificuldade em se penetrar no solo, porque é um sólido muito ácido, geralmente ele fica muito compacto, certo? E o fator ainda mais agravante, que se essa raiz conseguir penetrar tanto nesse solo, ela não vai conseguir capturar os alimentos, porque não se encontra alimentos disponíveis para ela. E se o solo ele está muito básico, ele está com um pH 9, um pH 8, que é difícil acontecer aqui no Brasil ocorre mais solo dos mais ácidos, mas suponhamos que ele esteja muito básico, o que vai acontecer com a minha planta? A planta também vai ter dificuldade também em se absorver nutrientes, porque dentro da escala de macros e micronutrientes que já foi realizado várias pesquisas, esses macro e micronutrientes, eles só disponibilizam para a planta no pH no máximo entre 5,5 até 6,5. Então seria você manter esse pH aí no ideal para ser bom, 6, certo? Mas se você pegar esse pH, passar de 6,5, você já tem uma grande dificuldade em disponibilidade de macro e micronutrientes, e se for abaixo de 5,5 também você vai ter dificuldades. Mas como assim funciona essa dificuldade? A planta, ela o que vai acontecer ali? Porque no solo ácido, o nutriente não consegue chegar na planta. E no solo básico? No básico também. Porque quando você tem um solo muito básico, você também tem uma retenção de macronutrientes do solo. Tá? Então, o pH ideal para esses macronutrientes está disponível, certo? Com maior quantidade, com maior volume, com maior disponibilidade, seria o pH entre 5,5 e 6,5. Entendi. E existem plantas que necessitam de um pH exclusivo, por exemplo, planta A precisa de 5 de pH, planta B precisa de 8 de pH. Ou todas elas, praticamente todas elas, o pH ideal seria ali esse 6,5 e 6. Isso aí o pH ideal seria entre 5,5 e 6,5 no máximo.
Então você está ali. teria Não existe ali. uma planta que precisa de mais ou uma planta que precisa de menos. Tá bom, então como que eu vou identificar se o meu solo está com nível de pH baixo ou não? Como que eu vou saber? A única maneira de você saber se é o solo, primeiramente, quando primeiro você vai identificar observando, porque a partir do momento que você observar que está ocorrendo uma diminuição de produtividade, então vai ter alguma coisa errada no solo. Provavelmente tem alguma coisa que tem que começar se identificando as propriedades do solo, investigando o solo primeiro. Dá para observar essa olho isso observando em termos de redução de produtividade, de um ano para o outro. Entendi. Certo? Então você pode pegar e estar observando. A partir desse momento você observou que ocorreu uma diferença de produtividade, está diminuindo, então qual que seria o próximo passo? Você pegar, coletar uma amostra de solo, levar até o laboratório, né? Esse laboratório vai fazer uma análise que vai te informar o pH que se encontra nesse solo, certo? E a quantidade de matéria orgânica que tem nesse solo, certo? A partir do momento que você ter esses dados, aí você já vai trabalhar em cima de um sistema de correção, tá? Que hoje você tem vários sistemas de correção no mercado. Entendi, mas por exemplo, eu tenho uma área muito grande. Eu pego uma amostra e já serve como ter base para tudo. Eu vou pegando várias amostras e vou fazendo uma média. O que eu seria numa área, para você ter um resultado mais preciso, você teria de fazer uma amostra, no mínimo uma amostra por hectare, para você ter um resultado mais preciso. Certo? Então, agora, muitas das vezes, as pessoas coletam no sistema tradicional, no sistema mais tradicional, não usando alta tecnologia, ele coleta duas amostras na área, 3 amostras na área e faz uma média para efetuar a correção desse solo. E dá para observar óleo nu, por exemplo, quando um solo está muito ácido, ele vai estar muito compactado. Dá para você observar óleo nu ali, pô, esse solo aqui está muito ácido, às vezes você nem precisa levar no laboratório. Essa definição para saber se o solo está ácido ou básico, ele pode estar compactado estando muito básico e pode estar compactado estando muito ácido. Entendi. Então, essa questão aí, a identificação mesmo para saber o que está ocorrendo ali, só com a análise do laboratório mesmo. Entendi. Então, levou um laboratório e ele te passou o dado do pH. Agora ele me passou o dado do pH, meu pH está muito baixo. Supondo aqui que meu pH está muito baixo, o solo está ácido. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que botar ali para corrigir esse pH? Seria você fazer aplicações de óxido cálcico calcário, tá? Então, hoje você já tem várias metodologias que você está fazendo esse trabalho, tá? Você tem a metodologia tradicional, que você usa o calcário em pó, que é que você vai usar uma semeadeira, fazer a aplicação tratorizada, depois vai ter que fazer o processo de incorporamento no solo. Então, é um trabalho mais amplo e que esse calcário leva no mínimo 6 meses para fazer efeito aplicando dessa forma. Tá? Botando ali. Isso, utilizando a metodologia do calcário em pó. Então, o que acontece? Hoje nós já temos no mercado novas tecnologias, tá? Que você usa essas mesmas partículas de calcário, essas mesmas propriedades químicas que é o calcário, né? Só que esse produto ele já se encontra na fase de nanopartículas, que são partículas muito menores e são produtos líquidos que você faz aplicação via barra, que vai ter um efeito imediato no máximo de 5 dias. Tá? Então, você tem duas maneiras. Você tem a maneira tradicional e tem a maneira de usar na alta tecnologia que hoje se encontra no mercado. A maneira tradicional seria uma maneira para... A maneira tradicional ela é mais eficiente a longo prazo ou não? Não. As duas vão se igualar. Porque não existia essa nova tecnologia. Entendi. Então, muitos produtores ainda têm resistência em relação à tecnologia antiga e com a tecnologia nova. Então, corretamente, cientificamente, é comprovado que essa nova tecnologia, utilizando o produto líquido, certo? As partículas menores, você tem um resultado melhor em termos de produtividade, menor custo, você vai ter redução de custo, porque diminui o custo operacional, você vai ter uma maior produtividade na área no primeiro ano. Então, só o tanto que aumenta de produtividade no primeiro ano
tá? Já é muito significativo. Mas só que nós temos um grande problema aí, que é muitos produtores rurais ainda estão tendo resistência ainda, porque eles querem jogar volume de produto no solo. Eles não querem eles não querem aplicar qualidade de produto no solo. Muitos querem jogar, lá eu apliquei tantas toneladas, fiz tanto disso, tanto aquilo outro, certo? Então eles já têm ainda uma barreira, tá? Uma barreira, às vezes, falta de conhecimento, de técnica, que possa usar hoje as novas tecnologias que estão no mercado. Entendi. E agora, por exemplo, eu tinha pegado no laboratório, meu pH era 3. Como é que eu calculo mais ou menos o quanto de produto que eu tenho que aplicar ali para o meu pH não ultrapassar o nível ideal? O cálculo é feito utilizando a fórmula matemática, né, em termos da PRNT. Então você pode estar efetuando esse cálculo, procurando um engenheiro agrônomo, ele vai efetuar esse cálculo, tá? E vai te informar corretamente a quantidade de tonelada que você vai ter de aplicar por hectare. Isso no método... Isso aí no método antigo. Se for hoje, usando as novas tecnologias, efetuando esses cálculos, já vai te informar, você tem de aplicar 5 litros de tal produto por hectare, você vai conseguir estar corrigindo o pH do solo, chegando ao nível que você o nível que a cultura realmente aceita. Agora, eu não fiz esse cálculo muito bem, meu pH subiu, passou, meu solo agora está um pouco básico. O que eu tenho que fazer ali? Se ocorrer algum erro em termos de nível de pH, isso aí gradativamente é muito difícil passar de certo. Por quê? A disponibilidade da quantidade de produto que você jogou, ela é um pouco lenta, então vai ocorrendo perca também no solo, tá? Então é mais difícil. Então, para ter esse erro do pH passar, você, por exemplo, calcular o pH que ele está com 4 e ele ir para 9, certo? Isso é muito difícil isso aí ocorrer, porque toda vez que fazer a correção do solo, hoje tem método que faz o cálculo bate certo corretamente. Mas é possível que ocorra? É possível que ocorra. Então, se acontecer, o que eu faço? Se acontecer, tem produtos e tem tecnologia que você vai pegar e vai utilizar produtos ácidos no solo, com isso vai diminuir o nível de alcalinidade, que a alcalinidade é básica, tá? E com isso você vai baixar esse pH. Agora meu solo está com nível de pH ali adequado, tranquilamente. Você disse que o solo vai se perdendo. Mas o que você está com nível de pH adequado? O que é o ideal fazer? O que você recomenda? É eu esperar até o solo ficar ácido e depois aplicar de novo? Ou é eu tentar manter aquele solo ali? O que você recomenda? O correto para você estar fazendo um trabalho no solo, pelo menos de cada 3 anos tem que estar fazendo a análise de solo. Cada 3 anos? Cada 3 anos. Mas monitoramento. Porque a questão, para você pensar em mexer no solo, você aplicar algum produto no solo, primeira coisa, você tem que fazer o cálculo de custo-benefício. Às vezes você fez a análise de solos, ela tá 5,5, está no mínimo. Mas no próximo ano ela pode abaixar, às vezes ali você pegar, ela requerer uma quantidade muito mínima de calcário, seria bom você pegar e esperar mais um pouco para depois não fazer a correção definitiva. Então isso aí tudo é calculado em cima de custo-benefício. E quais são os fatores que vão levar o meu solo que está no nível adequado a passar para o nível ácido? O que vai, seja uma extrema chuva, extrema seca, o que vai levar, o que vai ajudar aquele solo a ir para o nível ácido? Um dos maiores problemas que nós temos no Brasil é a conscientização em termos de trabalho de rotação de cultura. O mais importante para você manter mais o seu solo corrigido, em termos de pH, em termos de tudo, é você estar fazendo um trabalho de rotação de cultura mais eficiente. Então, se fizer esse tipo de monitoramento, seu solo vai permanecer mais tempo corrigido. Entendi. É pensar, tipo, eu vou plantar essa cultura aqui, Depois mas
É que nem um jogo de sinuca. Um cara amador na sinuca, ele pensa em só matar aquela bola ali. O cara mais profissional, um cara que joga melhor, ele pensa em tacar aquela bola ali, para aquela bola ali ir para outro lugar, daí depois você consegue matar aquela ali. É isso que acontece também. É você plantar aqui pensando lá na frente. Pensando lá na frente. Então você tem que plantar uma determinada cultura, acabou de colher, planta outra, não repete a mesma espécie. Tá? Então isso é muito importante para você manter seu solo no nível de pH ideal. Fazer o planejamento. Tem que fazer o planejamento. É possível realizar a correção de solo com a minha cultura já plantada ou eu vou ter que esperar? É possível. É possível realizar essa correção de solo pós-plantio. Porque a partir do momento que surgiu essa nova tecnologia das nanopartículas, que são produtos que efetuam a correção do solo utilizando produtos líquidos, você pode ter efetuado o plantio, tá? E logo em seguida fazer a aplicação desse produto via barra. Então fez a aplicação via barra, tá? A partir do momento que ocorreu se for a área de sequeiro, que ocorreu chuva em torno de 30 milímetros, esse solo já é pegado e corrigido instantaneamente. Mas com o método que eu usava o calcário, dava para fazer plantado ou não? Não. Por que não dá? Se você pegar esse método tradicional, que é o calcário pó granulado, você tem que fazer a aplicação dele usando a semeadeira de calcário, fazer a aplicação, e a partir do momento que fizer essa aplicação, ele tem que fazer o sistema de incorporamento no solo. O incorporamento seria passar uma grade. A partir do momento que incorporar esse calcário, ele necessita no mínimo de 6 meses para começar a disponibilizar. Então, se você plantou agora e seu ciclo da cultura é 100 dias, 100 dias é pouco mais de 3 meses. Então, você vai aplicar esse produto agora, vai começar a ter resultado com eficiência depois de 6 meses. Ao caso que você utilizando as novas tecnologias que tem no mercado hoje, que são os produtos líquidos, você vai estar aplicando, pode plantar, às vezes já plantou, você aplica, se te ocorrer, a partir do momento que aquele solo recebeu ali 30 milímetros de chuva ou de irrigação, isso significa dizer que o solo já vai ser, dentro de 5 dias no máximo, já está sendo corrigido já. Então você deve ter um aproveitamento, ou seja, o seu rendimento em termos de produtividade logo no primeiro ano já vai ser alto em relação ao que você vinha colhendo anterior. Então é importante quando eu disse aí, o rendimento de produtividade é muito mais alto no primeiro ano em relação às tecnologias anteriores. E a única vantagem de eu plantar em um solo com pH adequado vai ser a produtividade e desenvolvimento da planta, ou isso pode me ajudar a controle de pragas e outros fatores? Quais são as vantagens? Na realidade, se você tiver um solo equilibrado, isso significa dizer que você tem um controle melhor de tudo. Você vai ter um gasto menor em termos de adubo, porque se o solo está equilibrado, você vai jogar menos adubo químico, porque você vai ter uma disponibilidade maior de macronutrientes dos solos. Tá? E você vai ter um controle mais eficiente em termos de praga de solo, porque a maioria das pragas de solo, elas se mantêm no pH baixo, elas se desenvolvem mais no pH baixo. E você tem algum caso de alguém que estava com problema do pH do solo muito ácido, só que o cara ele não tinha esse conhecimento e daí ele tinha a impressão que era que a planta não estava se desenvolvendo por causa de falta de nutriente. Daí ele vai lá e aplica, tenta fazer adubação de adubo para tentar tacar mais nutrientes, mas na verdade isso não era o problema. Eu já tive vários casos com clientes aqui na região aqui, que eles chegaram ao ponto de fazer aplicação de adubo de base em soja até de 550 kg por hectare. E daí o problema está pensando que a produtividade ia aumentar. A produtividade dele não aumentou. Ela se manteve ou diminuiu. Então, isso aí tem que ter muito cuidado, a questão de correção do solo, porque não adianta você pegar e levar um custo alto de plantio, utilizando adubação química, aumentar a sua quantidade de NPK por hectare, que não vai resolver nada. Simplesmente, às vezes pode ocorrer o risco de você produzir menos, porque seu solo não está corrigido corretamente. Se acontecer um veranico, você vai ter
você vai ter um problema maior ainda, que esse adubo, em vez de ajudar, ele vai prejudicar a planta. Entendi. Tá? O cara tenta resolver um problema que não existe. Então não adianta. Se você tivesse pegado, deslocado esse valor da compra de adubo para Correção do solo? a correção do solo, ele ia produzir mais. E agora é o seguinte, se o meu solo meu solo tá todo ferrado, tá com problema de fungo, tá sem nutriente, tá ácido. O que eu tenho que fazer primeiro? Ou eu tento resolver tudo de uma vez, ou eu vou tentar resolver em sequência. O que eu tenho que fazer nesse caso? O primeiro passo é você efetuar a correção do solo. Primeira coisa. Aí depois que você efetuar a correção do solo, aí você vai trabalhar em cima das outras coisas. Tá? Efetuar a correção do solo, já vai estar eliminando um pouco de praga do solo. Então, um dos maiores causadores e transmissor de fungos e bactérias no solo, geralmente são as pragas de solo. Então, se você tiver com o solo equilibrado, você automaticamente está diminuindo um pouco a população de praga do solo. Com isso, você vai ter mais facilidade em termos de controlar elas. Então, o correto mesmo é partir primeiro da correção do pH do solo. Correção do solo e depois, você acha que é melhor você tratar do fungo e depois do nutriente no solo? Não, a partir do momento que você pegar e efetuar a correção do solo, o pH do solo, tá? Aí você o solo estiver equilibrado, tá? Você vai ter um menor custo em termos de aplicação de macronutriente, tá? E vai ter mais eficiência, porque esse macronutriente vai estar mais disponível. Se o macronutriente tem mais disponibilidade para a planta, você vai ter uma planta, em vez de você ter uma planta raquítica, ou seja, aquela planta meio amarelada, que não tem resistência, você vai ter uma planta com mais resistência, uma planta mais vigorosa, e com isso, ela sendo mais resistente, mais rigorosa, dificilmente vai ter entrada de fungo e bactéria. Seria igual ao nosso organismo. Se o nosso organismo estiver bem cuidado, isso significa dizer que vai ser mais difícil você pegar uma gripe. Assim as plantas. A mesma coisa acontece com as plantas. Você tem uma planta bem nutrida, uma planta com maior resistência em termos nutricional, vai dificultar a entrada de fungo e bactéria. Pois você está diminuindo a quantidade de infestação de fungo e bactéria. Você mesmo disse que o solo com pH adequado ele é mais fácil de você fazer o resto. Daí seria primeiro. Então, o foco do produtor rural, se tiver algum problema acontecendo, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar o pH. Tá olhando, primeiro avaliando o tipo do solo, o que está acontecendo no solo. E não pensando só na parte aérea da planta. Entendi. Tá? E o que você recomenda hoje para quem está com solo ácido e quer realizar a correção? O que você recomenda que as pessoas têm que usar de produto? Quando ela vai aplicar? O que ela vai aplicar? O que ela tem que fazer? Hoje o que eu recomendo hoje em termos de aplicação, de corrigir o pH do solo, seria você usar as novas tecnologias que tem aí, que é a nanopartícula. Por quê? Você vai ter um custo operacional menor, você vai ter um resultado mais rápido em termos de produtividade, tá? E a tecnologia foi desenvolvida e ela está aí para quê? Para trazer benefícios para o produtor rural, tá? Então, tem que ter muita atenção nisso aí e quebrar aquele tabu. De volume de produto no solo, isso aí já foi nos tempos aí de vários anos atrás. Hoje você tem que acompanhar a tecnologia para estar dentro do mercado, porque a concorrência com os países, com os Estados Unidos, com outros países do primeiro mundo, o pessoal geralmente tem dificuldade de fazer essa concorrência, porque lá o pessoal já é todo mundo consciente para usar tecnologias nova para ocorrer o quê? Redução de custo e mais produtividade. E o caso do brasileiro, ele ainda tem um tabu em relação às novas tecnologias. Então, por isso que às vezes dificulta ele competir no mercado lá fora. E eu acho que, para quem produtor que está com medo, o que você diria para ele? Seria ele testar, pegar uma área ali e testar? Eu recomendo que ele já pega já de imediato e testa uma área e já começa a fazer o trabalho no seu solo. Porque a partir do momento que ele começar a ver resultado, ele já vai pegar e abraçar a causa e vai conseguir aumentar a sua produtividade. Tem aquela frase lá, né? O resultado é o que diferencia um louco do gênio. Certo? Já faz um trabalho diferenciado no solo para você pegar e ter
já começa a fazer a aplicação da tecnologia na sua propriedade. A partir daí você vai observar que você vai conseguir manter ou melhorar mais a sua produtividade com custo menor. Entendi. Então a gente encerra por aqui. Essa foi a última pergunta. Se você ficou até aqui, obrigado por assistir. Se inscreva, deixa like, compartilha com os amigos. Se você acha que esse conteúdo te ajudou, compartilha com quem você acha que vai ajudar também. Então tá, eu sou Pietro. Eu sou a Minter. E tchau. Tchau.